Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o melhor de Deus está por vir, que portas irão se abrir e essa semana será uma semana de provisão, uma semana de livramento, uma semana de bênção, uma semana de milagres, uma semana de avanço, uma semana de conquista. Meu Deus, nos dê a força necessária, a graça e o favor para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para nós. Afasta do nosso caminho a maldade, o plano maligno, o ataque espiritual, a obra de inveja, de contrariedade, no nome de Jesus. E nós quebramos agora, no nome de Jesus, toda resistência espiritual, todo tipo de ataque do inimigo que vem para tentar nos atribular ou que vem tentando travar as coisas que estão na nossa vida. Pedimos a tua bênção, pedimos um romper de portas, uma abertura sobrenatural. Pedimos também que o Senhor abra caminhos novos para nós, para vivermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Guarda a nossa casa, guarda nossos filhos. E como está escrito na tua palavra, Pai, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Que toda essa casa esteja guardada pelo Senhor, que essa noite seja uma noite de tranquilidade, seja uma noite de paz, seja uma noite abençoada, que a paz de Deus governe esse lar, que a atmosfera dos quartos seja totalmente abençoada, protegida por Deus e como está escrito na tua palavra, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que te temem. Pai, essa casa teme ao Senhor. Diga aí ao Senhor nesse momento. Diga, Senhor, a minha casa teme a Ti. Levante um clamor e diga, a minha casa teme a Ti. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, cada casa que está declarando que teme ao Senhor, que agora, nesse momento, a promessa se cumpra nessa casa, a promessa se cumpra nessa família, no nome de Jesus. E eu apresento, Senhor, a Ti todas as cartas para Jesus. Apresentamos a Ti a carta de cada pessoa, o pedido, a oração, o clamor, as lágrimas de cada pessoa. Nós colocamos no altar de Deus e pedimos resposta, pedimos milagre, pedimos intervenção, pedimos, Pai, as bênçãos do Senhor chegando nessa casa, um destravar nos negócios, um destravar na vida profissional, um destravar na família. E também oramos pela cura, pela restauração total do corpo físico dessa pessoa, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo opera milagres, crendo que Ele intervém, que Ele muda as coisas. No nome de Jesus nós oramos para que milagres de toda sorte sejam liberados, que haja um movimento de Deus agora em favor dessa vida, em favor dessa família. No nome de Jesus pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça. Pedimos, Pai, que o Senhor abra as portas do céu sobre a vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo, está feito. Glória a Deus, está feito. Amém. Deus está operando milagres, está trazendo respostas. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Não há impossíveis para Ele. Ele pode todas as coisas, Ele realiza milagres, Ele intervém. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Diga comigo, mais uma vez, está feito, em nome de Jesus. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês. A Rosa, ela escreveu assim, a paz de Jesus. Em janeiro de 22, meu casamento de 4 anos acabou. Eu estava com quase 38 anos e sonhava em ser mãe. Minha vida ficou destruída. Comecei a acompanhar as orações em maio de 23. Entrei em jejum. Deus restaurou o meu casamento. E em dezembro de 2025, aos 41 anos, dei à luz uma menina saudável e linda, para a glória de Deus.
Geralmente o Senhor fez por nós a oração que não sabíamos fazer e nos ensinou sobre Jesus. Deus abençoe abundantemente o Senhor e sua família. Que tremendo, Rosa! Que tremendo! Como Deus é maravilhoso! Amém? Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem está no jejum, eu sei que nem todos estão em jejum. Alguns estão só na oração. Mas quem está em jejum aqui nesse propósito, algumas coisas já começaram a mexer. E vai mexer mais. Amém? Eu creio. Esse propósito que nós estamos aqui de oração e jejum, muita coisa começou a mexer, gente. Muita coisa começou a movimentar. Então creia, você que está nesse propósito de oração e de jejum aí, muita coisa começou a acontecer. Amém? Muita coisa já começou a mexer aí. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero pedir um compromisso seu essa semana em especial. Como nós estamos praticamente no meio desse propósito, eu creio que algumas coisas são cruciais nesse momento. E você que está em jejum aí vai entrar comigo, certo? Amanhã, 6 da manhã. Toda essa semana eu vou lançar um desafio aqui para vocês. Toda essa semana, todo mundo que entrar aqui nessa oração, eu quero pedir que amanhã, 6 da manhã, toda essa semana, 6 da manhã você esteja comigo. Eu vou entrar às 6 e 7 da manhã em ponto, todos os dias essa semana, todos os dias. Eu vou entrar em ponto. Eu quero desafiar você a entrar junto comigo. Quem não puder, tudo bem, mas eu estou lançando aqui um desafio de fé. E a Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra profética, ela é muito poderosa. E eu quero convidar você a, essa semana, entrar ao vivo comigo na oração das 6 e 7 da manhã. Eu quero convidar você a entrar. 6 e 7 da manhã, quando eu começar aqui, você já vai estar aqui. Certo? Você já vai estar aqui clamando, buscando, chamando por Jesus, em nome de Jesus, e vamos crer que veremos grandes coisas. De repente você tem uma situação como a da Rosa, coisas assim, impossíveis na sua vida, certo? E eu sei que o jejum é muito poderoso. O jejum é uma arma espiritual fortíssima. Então quero convidar você a lhe desafiar para estar comigo, em nome de Jesus. Amém? Então, tá aí meu convite. Espero que amanhã, 6 e 7 da manhã, você esteja comigo, em nome de Jesus, ok? Eu quero hoje compartilhar uma palavra, que eu vou começar ela hoje e vou terminar ela só amanhã de manhã, tá? Porque eu quero falar hoje de 7 obstáculos que impedem você de ter um sucesso, uma bênção em comum na sua vida, certo? Inclusive, hoje, na Academia Kingdom, nós falamos sobre a importância de se esforçar para o sucesso, mas agora eu quero falar um pouco sobre os impedimentos para o sucesso em comum. E se é incomum, é bênção de Deus, é sobrenatural. Tem coisas que nós devemos crer que Deus ele faz além do que poderia fazer se fosse pelo meio natural. Deus faz além. Existe o sucesso que é conquistado pelos homens, mas existe um sucesso em comum que vem com a bênção de Deus. Torna as coisas, às vezes, não tão fáceis, mas é muito maior, é muito melhor e é muito mais, eu posso dizer, amparado, certo? Eu estou falando de um sucesso em comum aqui. E hoje eu vou começar a ministrar essa palavra. Eu vou falar sobre 3 obstáculos hoje e amanhã eu vou falar sobre 4 amanhã pela manhã, ok? Então, vamos fazer em 2 partes essa palavra. Você tem que entender que o primeiro obstáculo para o sucesso em comum é um espírito que se recusa a aprender. Um espírito que se recusa a aprender mostra uma indisposição de mudar. A Bíblia nos diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quem recusa o conhecimento está recusando o sucesso.
Há pessoas que não querem aprender. Há pessoas que não querem se dedicar. Talvez você diga assim: eu estou muito velho para aprender. Isso está aqui na tua cabeça. Porque se você aprender certas coisas agora, você pode mudar os próximos anos da tua vida. Então, essa conversa, essa mentalidade que você está muito velho para aprender, está errado. A gente tem que sempre procurar maximizar o nosso dia e a nossa vida. E só tem uma maneira de maximizar, que é com o conhecimento. A Bíblia diz que nós devemos remir o nosso tempo. Tem um texto em Provérbios, capítulo 1, verso 5, que diz assim: para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. O sábio, ele está sempre ouvindo e crescendo em sabedoria. Então, quer ser sábio, quer andar no caminho dos sábios? Então, ouça, aprenda, tenha disposição para se colocar numa sala de aula. Em Provérbios capítulo 2, do 3 ao 5, diz: e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que tremenda essa palavra. Então, o conhecimento eu não devo rejeitar, eu devo abraçá-lo. Eu não devo ignorá-lo, eu devo abraçá-lo. Existem duas fontes de conhecimento: experiência, que você aprende com o erro dos outros, e sabedoria, que você aprende com os seus próprios erros. Você precisa buscar a sabedoria. E só Deus para nos ensinar o caminho da sabedoria. Agora, a você e a mim, cabe buscar. Amém? Buscar o conhecimento. O segundo obstáculo que impede pessoas de terem um sucesso em comum são votos não pagos. Votos não pagos são a origem do fracasso de muitas pessoas. Deus, Ele nos responsabiliza por nossas promessas. É por isso que nós temos que ter muito cuidado quando fazemos uma promessa para Deus. Eu já ouvi até pastores dizendo assim: não, promessa para Deus pode ser quebrada se você fez na ignorância. Deveria ter pensado um pouco mais. Mas tudo bem, Deus perdoa, né? Sabemos que Deus perdoa. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. Mas sabe, as pessoas muitas vezes fazem votos a Deus e daí não cumpre. Aí depois fazem novos votos também e não cumpre. Bom, aí a gente vê que existe uma indisposição da pessoa em cumprir, ou ela está barganhando com Deus, e ninguém pode barganhar com Deus. Mas voto como princípio espiritual e voto como arma espiritual é muito poderoso. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Não é eu que estou dizendo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é aquela que não falha. Diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes a cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes. Olha só, olha o que a Bíblia diz. Melhor é que não votes. O que a Bíblia está dizendo é melhor você não fazer voto. Ou seja, o voto é uma coisa poderosa? É uma coisa muito poderosa. Melhor é não fazer votos do que fazer votos e não pagar. Então, às vezes durante uma crise, você promete algo a Deus. Você promete a Deus: Senhor, a partir de hoje, eu vou ir todos os domingos do ano na igreja. Você faz um voto a Deus. E você recebe a bênção daquele voto que você fez. Os negócios melhoram, uma coisa que era impossível de ser revertida é revertida, você tem uma vitória na justiça, enfim, alguma coisa boa acontece com você. Aí o que acontece? No primeiro domingo você já esquece, no segundo também, no terceiro também. Aí você diz: Deus vai me perdoar por isso. Deus perdoa, como eu disse, mas Deus não se agrada de voto de tolos.
E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Volto a dizer. Está escrito aqui, porque não se agrada de tolos o que votares pagam. O que votares pagam. Eu fiz um voto com Deus no momento da minha vida que eu estava numa situação, não conseguia resolver aquela situação, não conseguia ver uma maneira de resolver aquilo e fiz um voto com Deus. E carrego esse voto já há anos da minha vida de não comer arroz, de não beber refrigerante, certo? É um voto que eu fiz com Deus. Na verdade foi mais de um, foi 2 situações aí, eu tenho esses 2 votos aí com Deus. Mas foram situações que eu enfrentei na vida e não consegui resolver, estava difícil, não estava aguentando mais. Fiz um voto, Deus me deu a vitória, mas foi difícil, é difícil até hoje. Não sinto mais tanta vontade hoje de comer arroz, ainda de beber refrigerante, mas, sabe, eu gostava muito de, quando minha mãe fazia aqueles bifes na chapa, né? Quando terminava ali de fritar o bife, eu colocava o arroz, né? Mexia ali, ficava com aquele suco da carne. Eu gostava de comer aquele arroz ali, né? Ou fazer um arroz com ovo, né? Gostava disso. Mas Deus me ajudou, Deus me abençoou, então eu mantenho o meu voto. Não importa, eu só paro o voto se um dia Deus vier e falar comigo, mas Ele vai ter que falar muito claro, porque eu tenho muita gratidão por aquilo que Ele fez, né? E não esqueço do que Ele fez. Agora, há pessoas que fazem votos a Deus e não cumprem. Você, além de pedir perdão a Deus, você não deve mais fazer voto assim. É melhor, por isso que a Bíblia diz, melhor é que não votes. Melhor é não fazer voto. Por quê? Porque se for para não cumprir, é melhor não fazer. Agora, o voto tem a sua importância espiritual? Muito. Agora tem uma coisa, você não pode fazer nenhum voto, e aqui vai um ensino importante para você, você não pode fazer nenhum voto que venha mexer com a sua família, com seus hábitos familiares. Por exemplo, eu vou fazer um voto de não viajar mais. Você é uma pessoa casada, você tem filhos, como é que você não vai viajar mais? Eu vou fazer um voto de não beijar mais. Mas peraí, você é casado, como é que você vai fazer esse voto? Não tem como fazer isso. Então a gente tem que pensar muito bem antes de fazer um voto, porque o voto também não pode ser um peso. O voto de não beber refrigerante e de não comer arroz, sabe, priva só eu. Porque minha família come arroz na minha frente, meu filho bebe refrigerante na minha frente, eu não tenho problema nenhum com isso. Qualquer lugar que eu vou, às vezes vai num restaurante, tem arroz ali na minha frente, mas eu não como, certo? É uma escolha, mas é um voto que eu tenho com Deus também, é um voto, então eu sou um homem que tenho votos, certo? E é importante que você entenda que o voto é uma coisa tão especial, mas ao mesmo tempo, né, é uma coisa tão delicada, que é melhor não quebrar um voto. Por quê? Porque se a Bíblia diz que é melhor não votares do que votares e não pagares, é porque alguma coisa espiritual existe também quando você quebra, entende? E existe alguma coisa aí espiritual quando você quebra o voto. Então, aí você pergunta assim, hoje você se arrepende de ter feito os votos que fez? De maneira nenhuma. Eu não me arrependo de nenhum dos votos que eu fiz. Eu não me arrependo. Porque foram momentos assim cruciais da minha vida, onde eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, literalmente, eu tinha tentado de tudo, não tinha como resolver, eram problemas grandes para resolver, eu não sabia como. E então, fiz o voto, foi difícil, mas fiz e tenho cumprido. Aí alguém pode dizer, não, mas Deus não obriga isso, Jesus levou todo o sacrifício sobre ele na cruz. Sacrifício é uma coisa, sacrifício que Jesus fez foi para perdoar teus pecados, foi para salvar tua alma, tá? Mas não quebre princípios espirituais, o voto é um princípio, né? E a Bíblia, ela dá muitas recomendações, não faça, não vote, é melhor não votar. Por que ela está dizendo isso? Porque se você vota, tem que cumprir, entende? Muito bem. Agora, fez um voto impensado, né? Como eu disse, Deus perdoa, só não faça mais, ok? Vamos lá
para o terceiro obstáculo que impede pessoas de terem sucesso: ofensas não perdoadas. Em Marcos capítulo 11, verso 25 e 26, a Bíblia diz: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Perdão não é uma sugestão, gente. É um requisito. E sabe o que a pessoa não entende? É que se ela não perdoa, ela não é perdoada. É simples assim, está escrito aqui. Olha só, e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, quer ser perdoado, tem que perdoar. Quer ser perdoado, vai ter que perdoar, vai ter que aprender a perdoar. Compreenda isso, porque isso é muito importante, vai ter que aprender a perdoar. Então isso é muito sério, tá? Isso é muito sério, você tem que pensar muito bem, porque a Bíblia diz aqui: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Algumas vezes nós pensamos que temos o direito de devolver o desprezo ou a injustiça, mas isso é negar a Deus o direito de aplicar a misericórdia ou a pena. Na verdade, isso é brincar de ser Deus. Deus mandou você perdoar. O fato de você não perdoar uma pessoa, você está sendo juiz. Você está punindo a pessoa ao não perdoar uma ofensa. Então, tem coisas, eu volto a dizer, que são perigosas. Não se meta com isso. Não se meta. Por que você vai guardar uma ofensa no seu coração? Siga com a sua vida. Ah, mas aprontaram para mim. Perdoa. Logo ali na frente, Deus te restitui. Deus te abençoa de novo. Tá? A gente tem que aprender a ser mais livre dessas coisas, a continuar com a nossa vida, a ficar guardando ressentimento, mágoa. Isso não é de Deus. Tá? A tua vida é curta, a minha vida é curta aqui nessa terra e a gente não pode perder tempo com essas coisas. Aconteceu o desacerto, deu a inimizade, deu o problema, tudo bem, ficou resolvido, então vamos seguir em frente, vamos perdoar e vamos seguir em frente. É isso aí. Aprenda a seguir em frente. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado contigo. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero lhe convidar também a se tornar nosso aluno na Academia Quinto Global. Vem ser nosso aluno. Gente, está uma benção. Hoje pela manhã nós tivemos aula na academia. Quem é meu aluno e que estava na aula hoje sabe como foi forte, como foi uma benção. Amém? E amanhã temos de novo aula ao vivo na academia comigo e depois eu tiro um tempo ali para responder o pessoal. Então eu convido você a caminhar mais perto da gente, vem ser nosso aluno na Academia Quinto Global, você não vai se arrepender. E se você quer se inscrever, vá lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E se você mora nos Estados Unidos, eu quero convidar você a se tornar não só nosso aluno, mas também se inscrever para a Escola de Profetas que teremos agora em julho. E em outubro teremos a Escola de Profetas na Espanha, tá? Então, você que me acompanha e que gostaria de participar de uma Escola de Profetas, é Escola de Profetas, não é curso de profeta, tá? É o contrário do que as pessoas pensam. O que é a Escola de Profetas? É um lugar onde a gente ensina a ouvir a voz de Deus, é um tempo de ministração, é um tempo de comunhão, é um tempo muito especial que com certeza vai marcar a sua vida. Eu posso lhe garantir isso, tá? Não por mim, mas por tudo que eu já vi Deus fazer. Tudo que eu já vi Deus fazer, eu sei que Deus faz. Então quero convidar você, tá? Nós já deixamos agora ali no nosso site, porque nós entendemos que vocês precisam de uma programação maior aí para poderem estar conosco. Então se organize, certo? Muito bem. Salmos 91, quero pedir que você compartilhe com 10, com 100, com o máximo de pessoas e mais uma vez eu quero lhe pedir que amanhã, 6 da manhã, você esteja comigo, 6 e 7 da manhã. Eu vou entrar às 6 e 7 em ponto amanhã na oração. 6 e 7 em ponto na oração, tá? Gostaria muito que você estivesse conosco, em nome de Jesus. Muito bem. Ao vivo, hein? Ao vivo, certo? É um propósito.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue aí a sua carta para Jesus agora, levanta ela assim, tá? E vamos orar em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, pega uma folha de caderno ou baixe gratuitamente lá no nosso site essa carta e faça a sua carta para Jesus, faça seu pedido de oração e venha apresentar aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Senhor Deus e Pai, apresentamos a Ti a nossa carta, apresentamos a Ti o nosso coração, o nosso clamor. Oramos por cura total e completa no corpo físico dessa pessoa. Tira as dores, as feridas, as infecções, inflamações, toda a desordem no corpo físico dessa pessoa. Oramos por cura, Jesus, porque sabemos que Tu cura. A nossa fé está em Ti, Jesus, como aquele que cura. Por isso declaramos saúde no pâncreas, no rins, no fígado. Declaramos saúde no intestino, saúde nas pernas dessa pessoa e oramos por milagres. Senhor, também oramos por mulheres que não podem engravidar, para que o Senhor intervenha na vida delas e que um milagre nasça. Oramos agora, Pai, pela restauração total e completa da saúde dessa pessoa. Leva embora também toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que atribula a alma dessa pessoa. Senhor, nós oramos para que o Senhor coloque a Tua mão e abençoe esta vida. Derrama da Tua graça sobre ela, Pai. Derrama da Tua graça sobre sua família. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção agora. Oramos também por portas abertas, por grandes provisões financeiras, por milagres, Pai, na família, milagres no casamento, por restaurações, restituições, mudanças. Senhor, Tu sabes o que essa pessoa tem pedido a Ti. E eu te peço, abençoe, Pai, libera do Teu favor e traga respostas. Em uma só fé nós oramos e declaramos, já está feito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Diga assim comigo, graças a Deus. Compartilhe, me ajude a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração, em nome de Jesus. Ore também, certo? Sábado estamos na Rede TV e agora a partir do dia 2, semana que vem, estaremos na TV Bandeirantes de segunda a sexta-feira às 8h15 da manhã. Gratidão a Deus e gratidão a cada um dos nossos parceiros, dos nossos amigos do nosso ministério que estão juntos comigo nessa. Que Deus abençoe mais e mais. Em nome de Jesus, que o Senhor abra portas na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, consagramos a Ti essa noite e pedimos, Pai, cuida de toda a nossa semana, para que essa semana seja uma semana de bênção, para que essa semana seja uma semana de resposta. Oramos por justiça nas portas, sim, ó Deus, tudo aquilo que nos foi roubado, aquilo que nos foi tirado.
traz de volta, traz uma restituição, oportunidades que foram perdidas, conexões que foram perdidas, portas que foram perdidas, traz de volta, Pai. Pedimos uma restituição total e completa e cremos no agir do Senhor. Meu Deus, há coisas que para o homem é impossível, mas não para Ti. Por isso, Pai, apresentamos a Ti agora, eu apresento as minhas causas e apresento as causas de todo esse povo que está aqui junto comigo. Apresentamos também diante de Ti todas as nossas cartas e pedimos a Ti, Jesus, tudo aquilo que é impossível, que está escrito nas nossas cartas, tudo aquilo também que não foi escrito nas nossas cartas, mas que tem sido motivo das nossas orações, nós pedimos a Ti um agir sobrenatural. E pedimos inclusive, Pai, que essa semana tenhamos respostas, oramos para que o Senhor derrame favor sobre a nossa vida, que o Senhor fale a respeito de nós para pessoas, abrindo portas, abrindo oportunidades, trazendo recursos, liberando acessos, trazendo conexões e colocando vida, muita vida em nossos sonhos e projetos. Apresentamos a Ti, Pai, e pedimos, manifesta Teu poder, Pai, manifesta Teu poder e que todo ataque da serpente, aquilo que o Senhor tem nos confiado, nós damos ordem agora que retroceda e que caia por terra. Oramos apresentando a Jesus todas as cartas, todos os pedidos de oração e declaramos: haverá a manifestação do impossível de Deus. O Deus do impossível age em nossa vida. O Deus do impossível é bem-vindo na nossa casa, é bem-vindo no nosso caminho, é bem-vindo em nossas conversas, é bem-vindo em nossas oportunidades. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção. E também oramos, Espírito Santo de Deus. Oramos para que o Senhor nos dê força. Sim, ó Deus. Nós precisamos da força de Deus em nossa vida. Dá-nos da Tua força, doce e amado Espírito Santo. Dá-nos da Tua unção. Dá-nos milagres, dá-nos curas, dá-nos livramentos, dá-nos mais do Senhor, dá-nos a Tua voz de direção, nos guia a passos verdejantes e a águas tranquilas. E também, Jesus, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e Te pedimos, Pai, lava-nos completamente com o sangue precioso de Jesus. Tira, Senhor, toda a culpa, tira toda a acusação, tira toda a condenação dessa pessoa, como está escrito na Tua palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Essa pessoa está livre, essa pessoa está perdoada. O Senhor a perdoou. E no nome de Jesus, nós também, Pai, abençoamos e liberamos o perdão para todo aquele que nos faz o mal ou que já nos fez o mal. Nós perdoamos, liberamos, Pai, liberamos o perdão em nome de Jesus e enche o nosso coração de misericórdia e de amor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Eu quero liberar uma palavra que eu senti no meu espírito quando eu comecei a orar hoje aqui. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, o Deus do impossível. Começa a liberar coisas que humanamente eram impossíveis de acontecer. No nome de Jesus, aquilo que é improvável de acontecer. Aquilo que você não tem chance que aconteça. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir portas para você, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, o Deus do impossível vai falar através de uma reunião. O Deus do impossível vai entrar nessa audiência. O Deus do impossível vai entrar no meio dessa negociação e você vai ver o improvável acontecer. Anota aí, porque essa palavra estou liberando hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E você que não fez a sua carta ainda para Jesus, pega aí uma folha de caderno e entra no propósito.
entra no propósito. Mesmo que você não tenha pegado os primeiros dias dessa oração, entra agora, pega aí, faz uma carta para Jesus, escreve aí, assina teu nome no final da carta. Amém? E vamos apresentar a Deus aqui, estamos apresentando às 6 da manhã, às 18 horas, crendo no agir de Deus, crendo no operar, no trabalhar do Espírito Santo. Então eu quero pedir para você, entra de cabeça aqui nesse propósito, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra, e antes de eu compartilhar essa palavra, quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas essa oração. Manda aí para 10, para 1000, para 10.000, para quantas pessoas você pode alcançar. Faça o máximo para alcançar. Você sabe, uma das coisas que... Você já olhou aquele filme O Último Homem? Sabe, aquele filme ali foi... Acho que eu olhei umas 2 vezes aquele filme. De tanto que me impactou. Porque ali conta a história de um soldado na guerra que não pegou em armas. E ele era como se fosse um médico lá dentro do regimento. E aquele homem salvou tantas pessoas, mais um, e ele pedia forças para Deus, né? Que o Senhor desse mais força para ele resgatar mais um homem. E ele passou a noite inteira resgatando homens que estavam doentes, que haviam sido feridos, que estavam, sabe, entre a vida e a morte, estavam mal. E ele ia no campo de batalha, sabe, no meio daquela nuvem de balas, ele conseguia resgatar mais um, conseguia resgatar mais outro, e levou muitos homens. Muitos homens ele conseguiu resgatar. Eu creio, sabe, que em vários momentos que eu estou na televisão, eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, me dá recurso, seja para mais um mês, para mais 3 meses no meu ministério, para que eu possa ganhar mais um homem, para que eu possa ganhar mais uma vida, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você tem essa oportunidade, faça isso. Manda essa oração até o último homem, manda essa oração até a última mulher dos seus contatos. Sabe, faça o melhor para alcançar as pessoas que estão próximas de vocês. Faça o melhor para você, sabe, conseguir, de fato, fazer algo relevante para Cristo. Deixa eu testemunhar algo aqui para vocês. Eu recebi o testemunho da Lourdes e ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, quero testemunhar uma cura de câncer que o Senhor Jesus operou na vida da minha sobrinha. Ela foi diagnosticada com câncer na garganta e eu já lhe acompanhava em oração todos os dias, sem faltar nenhum. Fiz um propósito com o Senhor Jesus e Ele curou a minha sobrinha para a honra e glória do seu nome. Agradeço a Deus por ter lhe conhecido. Muitas coisas mudaram na minha vida. Que Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Lourdes, Jesus que cura. Amém? Nossa fé está em Jesus e glória a Deus. E você vê quantos testemunhos nós temos aqui de cura de câncer. Nós cremos que Jesus está vivo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Gênesis capítulo 3, verso 9. O Senhor vem na viração do dia e pergunta: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Que impressionante essa palavra. Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Sabe por quê? Porque Adão havia se escondido por ter pecado contra Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre a síndrome de Adão. O homem, quando ele é fraco. O homem que não tem governo na sua casa. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque o problema nunca foi só o pecado, foi o silêncio de quem deveria falar. E aqui não é só homem, mas mulher também. Adão não protegeu, não confrontou, ele se calou. Quando Eva ofereceu para ele o fruto proibido, ele poderia ter dito: nós não vamos fazer isso. Mas ele foi governado. Ele não governou. Deveria ter governado e não governou. Deveria ter falado e não falou. E até hoje, muitas pessoas repetem o mesmo padrão, que é o padrão da omissão. Certo?
quando você deveria dizer eu não como isso? Quando você deveria dizer, olha, Eva, nós não podemos cometer esse pecado contra Deus? Nós não podemos comer, Deus disse para nós não comermos. Você sabe que alguém dentro da relação vai ter que aprender a falar no casamento? Principalmente quando vê a oportunidade e o marido chega empolgado em casa e diz, olha, me apareceu uma oportunidade, a mulher diz, vamos orar primeiro? E daí ele diz assim, não vamos orar. E ela diz, não, vamos orar. Nós já combinamos que toda oportunidade nós vamos orar. Você sabe, sempre que alguém fala, se estabelece um governo. E a síndrome de Adão, ela se manifesta assim. Pessoas que fogem de conversas difíceis, não querem conversar coisas que precisam ser conversadas. E dentro de um casamento, né, e até mesmo dentro de uma empresa, as conversas difíceis é que vão trazer os ajustes. Nem tudo é fácil, nem dentro do casamento, nem dentro da empresa, mas uma conversa de ajuste é necessária. A síndrome de Adão também terceiriza a culpa, porque quando Adão pecou e Deus veio falar com ele, Adão disse, a mulher que me deste, foi ela, a culpa é dela, a culpa não é minha de eu ter comido o fruto, a culpa é dela. Há muitas pessoas que terceirizam a culpa nunca é delas, a culpa é dos outros. Você já notou isso, que tem gente que terceiriza tudo? A culpa é sempre dos outros, nunca é dela. Ela nunca erra, ela nunca falha. Daí quando ela diz que ela falha, daí ela diz, não, eu falhei de confiar, eu falhei de ser bom demais. Não é isso. Adão disse, a mulher que tu me deste, ou seja, Adão transferiu a culpa. Muitas vezes nós estamos transferindo a culpa também na nossa vida. Então, o fato de não termos sucesso, a culpa é de termos muitas vezes nascido numa família simples, ou a culpa é porque o governo, a nação não me dá oportunidade, as pessoas não me dão oportunidade. Bem, se você viver a vida inteira sempre culpando os outros, você nunca vai crescer e nunca vai prosperar. Essa é a síndrome de Adão. Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Bem, mas era ele que tinha que ter dito não, certo? Eu não posso responsabilizar o outro por algo que eu fiz. Eu tenho que assumir a culpa. Eu tenho que dizer, eu sou o culpado disso. Então, a culpa é minha, certo? Ataquem a mim. Bem, uma outra coisa, Adão se omite no casamento, na paternidade, na fé. Tem gente que quer se omitir dentro de casa. Sabe, o filho faz e acontece e fica tudo por isso mesmo. Não existe ninguém que diga, olha, você está errado. É que a gente não quer comprar briga com as pessoas. A gente não quer comprar briga em casa, a gente não quer comprar briga na igreja, a gente não quer comprar briga na família. Né? Você vê que a maioria das pessoas elas não querem se envolver com nada. Elas não querem comprar algumas brigas e elas acabam se omitindo. Ou seja, Adão, ele está presente fisicamente, mas ausente emocional e espiritualmente. Ou seja, ele está ali, mas ao mesmo tempo ele está ausente. Porque, sabe, ele vai deixando as coisas acontecerem. Ele poderia ter dito para Eva, Eva, não vamos fazer isso? Não podemos fazer isso? Ou seja, tem que ter alguém sempre para dizer não vamos fazer isso, ou vamos fazer isso, certo? Mas tudo precisa de um governo, tudo precisa de alguém que diga não, isso não é bom para nós, não vamos seguir por esse caminho. Vive no modo sobrevivência, mas nunca no propósito. Adão era assim. E por isso ele acabou pecando contra Deus. Onde pessoas se calam, a serpente fala. Adão deveria ter falado. Eva deveria, não ter ouvidos à serpente. Mas por Eva não ter falado e repreendido a serpente, a voz da serpente governou. Será que nós não deixamos muitas vezes a voz da serpente falar? O inimigo assume o controle quando a serpente fala. Quando você dá ouvidos, não à voz do Senhor, mas à voz do inimigo.
O casamento adoece, os filhos se perdem, o caos entra pela porta da omissão, dentro de uma casa. Então, se ninguém falar que a coisa está errada, a coisa vai ficando cada vez pior. Se ninguém falar. Agora, entenda, Deus criou o homem para ser sacerdote, protetor e governante do lar. E quando ele abandona esses papéis, toda a estrutura desmorona. Miles Monroe diz: quando o homem não sabe quem é, tudo se perde, a família, a sociedade e as gerações. É papel do homem saber quem ele é. E o homem, ele tem que governar. Ele precisa ter uma mente de governo. Ele precisa aprender, sabe, que a responsabilidade é dele, de suprir, de cuidar da família, de proteger os filhos, de proteger o seu cônjuge. Entenda, e isso é muito importante, se o homem não fala, não lidera, não protege, algumas coisas começam a acontecer. A esposa fica sobrecarregada, os filhos emocionalmente feridos, o lar fica vulnerável, o casamento fica à deriva e gerações distantes de Deus. E você sabe, onde não há sacerdotes, há opressão. É por isso que o homem tem que ser o cabeça do lar. O homem tem que conduzir a família na fé. O homem precisa ser alguém que mais ora, que mais busca, e hoje nós vemos o contrário. Nós vemos que a mulher busca mais do que o homem. E claro, ambos devem buscar, mas o homem que deveria encabeçar isso, deveria liderar sobre seu lar, e não ao contrário disso. Sabe, hoje você vê pessoas frágeis que se ofendem por qualquer coisa. Ou seja, o cabeça do lar que deveria ser um exemplo, que deveria, sabe, liderar, acaba permitindo muitas vezes, sabe, com que qualquer tipo de ferida o pare, o desanime. Entenda, o Senhor perguntou para Adão: Adão, onde você está? Onde você está na vida da sua esposa? Adão, onde você está na vida dos seus filhos? Adão, onde você está no altar da sua casa? Adão, onde você está no seu propósito? Nós temos que estar posicionados espiritualmente. Nós temos que proteger o nosso lar. Nós temos que proteger os nossos filhos e temos que ter algumas conversas difíceis muitas vezes dentro de casa. E eu sei, Deus tem um propósito para a tua família. Deus tem um propósito com teus filhos. Deus tem um propósito com o teu lar. Lute pelo teu lar. Proteja o teu lar. Não deixe, sabe, com que pessoas venham a destruir a sua moral e destruir a vida dos teus filhos. Não permita isso. Lute como um leão para proteger a vida dos teus filhos. Lute em intercessão. Lute, sabe, até mesmo sendo forte diante das oposições, mesmo que você seja uma parede e eles estejam nas suas costas. Lute pelos seus filhos, não aceite. Não aceite que toquem nos seus filhos. Não aceite que o inimigo ele venha derrubar os teus filhos. Lute por eles. Seja um sacerdote no teu lar. E você, mulher que está aí me ouvindo, você precisa ser uma mulher de intercessão. O marido e a mulher precisam combater espiritualmente aquilo que vem para derrubar o seu lar, aquilo que vem para destruir as promessas de Deus. Deus tem promessa na vida dos teus filhos. Deus tem promessa na tua casa. Não permita com que o diabo destrua o teu lar. Se posicione, ore, não permita, quebre ciclos. Quem protege, lidera e ama está posicionado. Seja alguém de posicionamento forte dentro do seu lar. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução para você e eu pergunto para você: homem, onde estás? Adão, onde estás? Onde estás? Será que você está na frente ou você está na retaguarda? Onde estás? E a mulher que está aí me ouvindo, escute. Você precisa ser sábia e não dar ouvidos à serpente. Se você der ouvidos para a serpente, o inimigo pode destruir o teu lar. Não dê ouvidos à serpente. Não dê ouvidos ao engano. Não dê ouvidos àquilo que vem tirar você do propósito de Deus. Não dê ouvidos à serpente. Mulher,
Eu falei do homem, agora estou falando da mulher. Não dê ouvidos à serpente. Não dê ouvidos à serpente. Não deixa a serpente falar no teu ouvido. Não deixa. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Quero declarar agora o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Amém? E eu quero pedir para você que está aqui junto comigo, que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é meu aluno na Academia Kingdom Global, eu convido você a se tornar meu aluno. Lá no meu site www.vinicius17.com.br você pode se tornar aluno nosso na Academia Kingdom Global. Amanhã, inclusive às 6h45 da manhã, depois da oração da manhã, eu estarei na Academia Kingdom, junto com todos os meus alunos. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Nós estamos falando sobre metanoia, estamos no módulo de metanoia e amanhã eu entrego mais uma chave para os meus alunos. Vai ser algo tremendo. Vem ser meu aluno, vem conhecer mais a palavra de Deus, vem aumentar seu discernimento espiritual. Em julho, se Deus me permitir, estarei nos Estados Unidos. E você que mora nos Estados Unidos, vem se inscrever para a Escola de Profetas que nós teremos nos Estados Unidos. Vai ser uma bênção, traga pessoas com você, vem com a tua família, vai ser algo maravilhoso, serão 2 dias de escola e eu creio, vai ser impactante em nome de Jesus. Amém? Já compartilhou aí? Deixa eu declarar o Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Pega aí a sua carta e volto a dizer, se você não conseguiu baixar a sua carta para Jesus, você pode pegar uma folha de caderno, certo? E fazer a sua carta e apresentar aqui diante de Deus às 6 da manhã e às 18 horas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, apresento toda a carta para Jesus a Ti agora. E a palavra que me veio muito forte aqui nessa oração, Senhor, foi que o impossível vai se tornar possível. Essa semana nós veremos o impossível se tornando possível. Essa semana nós veremos a glória de Deus. Nós veremos o agir do Espírito Santo. Nós veremos o mover de Deus. Nós veremos coisas grandes, coisas poderosas de Deus acontecendo. Senhor, eu oro agora para que todo plano do inimigo seja frustrado, para que todo laço de Satanás seja quebrado e que grandes coisas aconteçam, que haja um liberar de Deus sobre a vida dessa pessoa, haja um liberar de Deus sobre a sua casa, haja um liberar de Deus sobre a sua família. Toque-os com o teu poder, Jesus. Senhor, eu oro e profetizo, o impossível vai acontecer. Nós veremos a glória de Deus, nós veremos a glória de Deus, nós veremos quadros irreversíveis sendo revertidos. Nós veremos, para a glória de Deus, boas notícias. Nós veremos em reuniões que tudo virará a nosso favor. Nós veremos em audiências que o Senhor estará conosco. Nós veremos a justiça de Deus, a prosperidade, o livramento, a proteção do nosso Deus operando em nosso favor. Nós veremos o impossível acontecendo em nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra com toda a fé e com toda a convicção que eu tenho em nome de Jesus Cristo. E declaramos milagres. Nós veremos milagres de todo tipo, o impossível acontecendo, o agir de Deus nos surpreendendo para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários, verei o impossível essa semana de Deus. Compartilhe com 10 pessoas essa oração agora.
Amém? Se você ainda não compartilhou, faça isso. Salve mais um. Vá até o último homem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Se você perdeu a palavra que foi ministrada hoje, dá uma olhada lá na palavra. Eu quero também agradecer a todos aqueles que lutam junto comigo, através dos programas de televisão, para nós ganharmos pessoas. Que Deus abençoe a todos e a todos que oram também. Até mais.